Olá, bom dia, tudo bem? Como é que estão vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Sheila Oliveira, eu sou enfermeira, sou professora universitária e eu criei esse canal com o objetivo de auxiliar na construção do conhecimento dos meus alunos ou até mesmo meus colegas de trabalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva para que você consiga acompanhar em tempo real a postagem dos nossos vídeos, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho de suporte básico. Esse tema foi escolhido pelos meus alunos do meu grupo VIP, então eles fizeram uma listagem de temas. Um deles já foi arritmias, que eu falei na semana passada, que eles pediram para dar continuidade ao ECG, e agora dando continuidade ao suporte básico de vida, atendendo a pedidos. E eu acho esse tema de extrema relevância em virtude das necessidades do dia a dia que podem, né, surgir, e nós, independente de sermos profissionais de saúde, estudantes ou não, precisamos estar aptos a iniciar essas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Vamos lá. O que é, quando a gente fala de suporte básico, ou suporte avançado, mas no caso aqui vai ser o suporte básico, eu sempre me refiro que toda abordagem ela é feita com base num guideline, que é o guideline internacional da American Heart Association. A última atualização do suporte básico foi de 2020. Então, quem tiver interesse depois, só precisa baixar no Google esse arquivo. Esse arquivo ele é disponível para se debruçar sobre essa leitura que é de extrema relevância, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de suporte básico, o próprio guideline ele traz duas cadeias de sobrevivência. Se a gente observar essas cadeias de sobrevivência, são ações entrelaçadas de extrema importância para o atendimento de um paciente em caso de parada cardiorrespiratória. E aí ela categoriza entre PCR extra-hospitalar e PCR intra-hospitalar. O meu foco aqui vai ser só o PCR extra-hospitalar. Então, eu vou contemplar até o terceiro elo da cadeia de sobrevivência, porque a partir deste a gente já passa para um suporte avançado, que ainda não é o momento, mas eu farei uma aula posteriormente sobre, até porque ele traz algumas atualizações no guideline. Então, bora lá. Quando a gente vê esse primeiro elo da cadeia de sobrevivência, perceba, a gente vê um celular. Então, quando a gente se deparar com um paciente em PCR, é importante que a gente peça ajuda. Então, que eu reconheça essa PCR, de imediatamente eu acione o serviço médico de emergência, que é o SAMU, ou qualquer outro que você venha a ter na sua cidade, mas acredito que seja o SAMU, né? E aí a gente aciona porque pedir ajuda é tão importante quanto iniciar as manobras de ressuscitação, porque o próprio guideline ele já diz que em caso de exaustão física a gente precisa cessar essas compressões. Então isso só enfatiza a necessidade de reconhecer essa PCR, solicitar ajuda e iniciar as manobras de ressuscitação, que é o segundo elo da cadeia de sobrevivência. Você vê aqui ó, as mãozinhas, RCP de alta qualidade, é o que a gente fala mãos que salvam. Hoje, a mnemônica do suporte básico é o CAB, que é compressão, abertura de vias aéreas e ventilação. E o terceiro elo é a desfibrilação precoce. Então, quanto antes a gente instalar o desfibrilador externo automático, melhor vai ser para o paciente, em virtude de reconhecer se o paciente ele vai ter ritmos chocáveis ou não chocáveis. É importante ressaltar que quando a gente fala de suporte básico de vida, existe uma variável que é de extrema relevância, que se chama tempo. Quanto antes a gente iniciar as manobras, melhor vai ser a sobrevida do paciente e, consequentemente, menor vai ser a sua taxa de mortalidade. Então, como é que a gente reconhece um paciente em PCR? É o que eu sempre digo que são as três ausências. Então, primeiro eu vou avaliar o nível de consciência, então eu vou chegar até o paciente, obviamente eu vou avaliar se a cena é segura, vou chamá-lo, senhor, senhor, porque eu preciso me certificar se esse paciente de fato está em PCR, ou é um paciente que sofreu uma síncope, ou um paciente que fez uma crise convulsiva, está no estado pós-ictal, independente de qual seja. Eu preciso avaliar de fato se o paciente ele é responsivo ou não. Chamei, senhor, senhor, o paciente não respondeu, eu vou avaliar pulso e respiração de forma simultânea. E um ponto importante, eu não devo ultrapassar 10 segundos. Então, chamei meu paciente, senhor, 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 ele não respondeu. Do lado onde eu me encontro, eu vou checar esse pulso. É importante a gente nunca checar no lado oposto, sempre o lado que nós nos encontramos. Checo o pulso e automaticamente eu boto minha mãozinha espalmada para avaliar se o paciente tem expansibilidade. A ausência desses três itens, ele implica numa situação de PCR.
tá? Aqui é só mostrando como é que a gente chama o paciente, a gente toca forte, fala, Senhor, Senhor, e imediatamente a gente avalia essa responsividade. Na sequência, a gente avalia o pulso. Por estarmos, né, no ambiente extra-hospitalar, a gente sempre recomenda que a gente avalie o pulso da carótida, do lado onde nós nos encontramos e, simultâneo, de forma paralela, eu vou avaliar também essa expansibilidade. Paciente com ausência de pulso, ausência de consciência, ausência de pulso e ausência de respiração, de fato, o paciente encontra-se em uma situação de PCR. Aqui só trazendo alguns pontos relevantes que a gente deve checar a ausência do pulso central, né, que é importante no atendimento da vítima, pois define essa PCR. A procura do pulso e respiração não deve exceder intervalos de 10 segundos, lembrando que ambas precisam acontecer de forma simultânea. E a persistência do pulso, ela deve ser confirmada a cada 2 minutos. Então, a partir do momento que eu iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, a cada 2 minutos eu vou checar esse pulso para avaliar se o paciente está respondendo ou não às manobras. Como eu já havia dito, aqui é a mnemônica do nosso atendimento, então o C de compressão, o A de abertura de vias aéreas e o B de ventilação, e a gente precisa seguir essa mnemônica com uma relação de 30 compressões para cada duas ventilações, independente se você estiver sozinho ou acompanhado. Mas lembrando, e aí eu enfatizo o que eu já havia dito anteriormente, que pedir ajuda é tão importante quanto iniciar as manobras. Eu não posso entrar nas manobras sem solicitar ajuda, porque certamente eu vou entrar num quadro de exaustão e eu vou perder a qualidade dessas compressões. Tá bom? E lembrando que a variável tempo é de extrema relevância em virtude da melhor aumentar a sobrevida desse doente. Aqui só mostrando, eu trouxe algumas informações. A primeira é quando a gente checou responsividade, ausência de pulso e respiração, os três itens ausentes, solicitei ajuda, eu vou iniciar essas compressões. Independente de estar só acompanhado, a relação é de 30 para 2. Eu trouxe aqui essa informação, né, para desconstruir algumas informações, não é recomendado de hipótese nenhuma a gente fazer respiração boca a boca, tá? E muitos questionam. E aí, eu tô ali no shopping, me deparei com um paciente caído, fui avaliar a responsividade, pulso e respiração, ausente, solicitei ajuda. Faço só as compressões, percebam, não é só as compressões. Você oferecer as compressões, você melhora em quase 80% a sobrevida desse paciente. E muitos se questionam, e a ventilação? Bom, como a gente não vai ter o dispositivo adequado para a gente ventilar esse doente, a orientação é que de fato você não ventile em virtude da sua segurança. Então, eu vou identificar, né, no centro do tórax, eu boto minhas mãos, uma mão sobreposta à outra, só essa área aqui que a gente chama de região hipotenar, manter os braços completamente esticados, o paciente de preferência uma superfície rígida, como eu estou abordando um ambiente extra-hospitalar, a própria superfície rígida já é o chão, e aí eu vou manter uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Não tenho que ventilar, não ventila. Segue só com as compressões e a cada 2 minutos avalia o pulso. A gente avalia também, né? Toma como base o processo tifoide, dois dedinhos acima do processo tifoide, eu ponho minha mão sobreposta, uma mão sobreposta, bracinhos esticados, ajoelhado próximo ao paciente e mantenho essa frequência de compressões. É importante a gente ao comprimir e permitir que o tórax retorne na sua posição, porque às vezes a gente percebe algumas pessoas, né, até nas práticas dos laboratórios que eu vejo na faculdade, fazendo com tanta intensidade que a gente só comprime. Então você está ali se desgastando, mas o benefício que você está oferecendo ao paciente é quase nada. Então, ó, comprime e retorna o tórax na posição inicial. Lembrar sempre sístole, diástole, sístole, diástole. Eu tenho que favorecer o enchimento desses ventrículos. O externo, né, deve ser comprimido pelo menos em 2 polegadas, que a gente fala que é de 5 centímetros e não deve exceder 6 centímetros. Infelizmente, no dia a dia a gente não tem como mensurar essa profundidade, tá? Por isso que a gente precisa manter a qualidade dessas compressões e eu preciso manter uma frequência de compressões de 100 a 120 compressões por minuto. Então, isso fadiga bastante, e aí é importante, caso você esteja em uma equipe com outras pessoas, manter o revezamento dessa equipe é, é, para que mantenhamos a qualidade dessas compressões. Depois que eu comprimi, o que é que eu vou precisar fazer? Abrir via aérea. A manobra que a gente utiliza para abertura de via aérea é a manobra de chin lift, né? Que é só elevação do mento. Então, a gente eleva o aumento do paciente
Porque todo paciente inconsciente ele tem queda de língua, então quando a gente faz essa manobra de elevação do mento, a gente libera essa via aérea, a língua sobe e a via aérea fica desobstruída. E na sequência nós vamos ventilar. E aí a gente tem um dispositivo que é a máscara Pocket, ela é extremamente utilizada no atendimento pré-hospitalar. Ela é de fluxo unidirecional, então eu vou pôr minha boquinha aqui, ó, vou ventilar. E o interessante é que eu faça duas ventilações, faça 30 compressões para cada duas ventilações. Lembrando que eu preciso manter um intervalo de 6 segundos entre essas ventilações, porque senão eu posso gerar um outro distúrbio, que é a hiperventilação nesse doente, que isso vai desdobrar em um distúrbio ácido básico relevante para ele, que venha corroborar para o não retorno da circulação. Ou a gente pode utilizar o AMU, que é extremamente conhecido, então a gente conecta a máscara sempre, ó, fazendo um C. A gente fala que é um C e um E. O C é para que eu consiga adaptar bem essa máscara na face. E esses três dedinhos que vai me auxiliar na ventilação, ou, desculpa, na abertura de vias aéreas. Lembrando que o AMBU ele tem que estar conectado a uma fonte de oxigênio, isso considerando um ambiente intra-hospitalar, onde você vai ligar na fonte e manter oferecer 15 litros de oxigênio por minuto e aí a gente vai observar o reservatório todo cheio. Mas partindo de um pressuposto que eu estarei num ambiente extra-hospitalar, o recurso apropriado de fato é a máscara pocket. Na ausência da máscara pocket, a gente não recomenda nenhum tipo de ventilação em virtude do risco, né, que o socorrista está exposto. Então, eu vou seguir apenas as compressões. Então, não pense que só as compressões você está oferecendo, você não está conseguindo auxiliar nesse paciente, né, para que ele venha a ter retorno da sua circulação. Muito pelo contrário, obviamente, se você fizer o casamento da compressão com a ventilação, a oferta é melhor, o benefício é maior. O terceiro elo da cadeia de sobrevivência é a desfibrilação precoce, que hoje nós temos, né, em vários locais o desfibrilador externo automático. Ele é completamente autoexplicativo, então qualquer pessoa pode utilizá-lo, mas é o que eu sempre relato. Ainda assim, que qualquer pessoa possa utilizar, essa qualquer pessoa precisa ser apresentada a esse dispositivo. Ela precisa saber como é que liga, aonde é que ela vai colocar as pás, né, onde é que dispara o choque, porque o próprio dispositivo ele vai fazer a leitura desse ritmo. Então, o próprio guideline ele traz que o desfibrilador externo automático, tanto profissionais quanto pessoas leigas podem utilizar. Tá bom? Então, lembrar que essas pás são autocolantes. Então, uma pá a gente vai colocar aqui abaixo da clavícula, a outra pá a gente vai botar no quinto espaço intercostal da linha M clavicular, e aí a gente vai ligar, apertar no botãozinho verde, e ele vai fazer leitura desse ritmo para identificar se é ritmo chocável ou não chocável. E aí, assim, a ênfase na desfibrilação precoce, né, integrada com uma RCP de alta qualidade, é a chave para melhorar a sobrevivência a uma PCR súbita. Quando indicado, e aí ele vai identificar se são ritmos chocáveis ou não, o choque ele pode ser de 360 joules, monofásico. Eu trago só título mesmo de conhecimento, porque praticamente a gente não tem mais nenhum aparelho monofásico, e o DEA, que é o desfibrilador externo automático, eles são bifásicos, então eles oferecem uma carga de 100 ou de 200 joules no momento que ele dispara essa carga elétrica no paciente. E aí, trazendo aqui quais são os ritmos, né, que são chocáveis ou não chocáveis. Aqui é uma sistolia, é quando o coração ele está completamente paradinho. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa de compressão para eu poder oxigenar esse miocárdio. Então, caso o desfibrilador externo ele identifique uma sistolia, ele não vai recomendar o choque. Aqui é o que a gente chama de AESP, né? Atividade elétrica sem pulso. Você vê o coraçãozinho aqui, você vê um discreto estímulo, mas não é o suficiente para gerar uma contração e gerar um débito. Por isso que a gente fala atividade elétrica sem pulso. Então, para essas duas condições, a gente precisa comprimir. Então, se o DEA identificar alguma dessas arritmias, ele não vai recomendar o choque. Diferente da taquicardia ventricular sem pulso. A taquicardia ventricular sem pulso é quando o coração ele bombeia tão rápido, que ele começa a bombear vazio e não gera débito, por isso que a gente fala taquicardia ventricular sem pulso. Então, para essa condição, onde está existindo uma desordem elétrica, há necessidade de aplicar a carga elétrica para que a gente consiga reorganizar esse ritmo. E aqui é a fibrilação ventricular, é quando o coração ele está ali, ó, fibrilando, tem vários impulsos elétricos ali dentro, e esses impulsos elétricos
elétricos, eles são completamente desorganizados e não há uma contração. Então, tanto para taquicardia ventricular sem pulso, quanto para fibrilação ventricular, há necessidade de aplicar o choque. Então, caso o desfibrilador venha identificar algumas dessas duas últimas arritmias, ele vai identificar a necessidade de chocar, e como ele é completamente autoexplicativo, ele vai pedir que todos se afastem, e na hora de se afastar, ele deflagra o choque, e logo depois ele pede para você voltar para RCP. Tudo bem? Aqui eu trouxe um pouquinho do fluxograma que a própria American Heart ele traz, então iniciar RCP, forneça oxigênio, coloque, né, um desfibrilador, um monitor, e aí você vai identificar se é ritmo chocável, sim, FV, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, choque, e aí mais 2 minutos de RCP. Se for sistolia ou AESP, aí ele não recomenda o choque, aí identifica, né, orienta você a voltar para a ressuscitação cardiopulmonar, que são as compressões, abertura de vias aéreas e ventilação, mantendo sempre uma frequência de 30 compressões para cada 2 ventilações. E aí a gente, independente se você estiver sozinho ou acompanhado, a importância de manter essa relação. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem com os amigos. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhuma oportunidade de aprender. Tá bom? Aqui é o meu Instagram, @profa Sheila Oliveira. Quem não me segue, vai lá no Instagram e acompanha também alguns conteúdos. Obrigada!